Bom dia, irmãos, todos preparados para mais uma escola bíblica dominical? A nossa lição de hoje ela tem o seguinte título: Daniel ora conforme a palavra de Deus. Daniel ora dentro de uma forma, conforme, e essa forma ela é a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você para que nós investíssemos esse tempo agora, que é um tempo rápido, né? Mas a gente pensasse em que a nossa vida poderia mudar daqui a 40, 50 minutos. O que eu posso mexer na minha vida para que as minhas ações, os meus pensamentos, a minha forma de agir seja diferente daqui a uma hora, que eu descubra algo que Daniel vivia e que este algo mude a minha vida, mude aspectos da minha vida para que eu me ajuste ao que Deus quer para a minha vida. E esse texto que está no livro de Daniel, que foi um profeta, ele está dentro de um grupo chamado Profetas Maiores, não porque é um livro mais importante do que os profetas que são chamados de menores, mas é pelo tamanho do livro, né? Então todos os profetas são importantes, mas o livro de Daniel, de Jeremias, são livros grandes e eles então entram num grupo de profetas maiores. Esse livro que está no Velho Testamento, ele me convida muito a fazer um panorama do Velho Testamento, porque o Velho Testamento convida para isso, que ele é um relato muito histórico. Ele vai contando a história de um povo que caminha para a vinda do Messias. Então eu sou muito desejoso de, quando eu estudo um livro do Velho Testamento, eu gosto de ter uma visão panorâmica de todo o Velho Testamento. E eu queria que você encaixasse também Daniel no Velho Testamento, que você percebesse que este profeta que escreveu o que nós vamos pensar hoje, ele está em que época, em que fase, qual era o contexto. E eu queria então, eu preparei uma retrospectiva do Velho Testamento para que você aproveitasse esse estudo e entendesse os aspectos que estavam envolvendo a vida do profeta Daniel. E aproveitasse também como bônus que você tivesse essa visão panorâmica do Velho Testamento. Então eu queria primeiro convidar você a passearmos neste panorama e logo depois nós vamos refletir na lição de hoje especificamente com esse tema. Daniel ora conforme a palavra de Deus. Como que Daniel orava? A forma que ele orava é a mesma forma que nós oramos hoje? Então vamos primeiro ao panorama, depois nós vamos voltar e encaixar a vida de Daniel dentro deste panorama. Vamos então fazer um panorama rápido do Velho Testamento. Primeiro, a divisão dos livros da Bíblia, que são classificados por categoria. Primeiro, os livros da lei, que é o Pentateuco. Depois, os livros históricos, os poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Detalhando os livros da lei, temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os históricos temos Josué, Juízes, Rute, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Os poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Perceba que esta classificação dos livros do Velho Testamento estão por tipo de livros ou de assuntos que cada um livro contém.
Mas se espalhássemos esses livros na história, como é que ficaria? Começamos com o Pentateuco, com o livro de Gênesis, que conta a história da criação, a chamada de Abraão, seguindo o livro de Êxodo, que conta a saída, esse é o significado dessa palavra Êxodo, a saída do povo do Egito e o início da trajetória pelo deserto. Neste período temos a entrega da lei através do livro de Levíticos, que reporta a tribo de Levi que cuidava das leis e dos sacrifícios. Logo depois temos o livro de Números, que continua a relatar a trajetória do povo pelo deserto. Este nome Números significa a contagem do povo que foi feita nessa época. Temos, logo após, o livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei, ou seja, quando eles chegam na Terra Prometida, eles recebem novamente a lei com alguns ajustes. Na sequência temos o livro de Josué, que conta a conquista da Terra Prometida. O livro de Juízes conta especificamente o governo de juízes entre o povo de Israel. O povo então pede um rei, e 1 Samuel conta a transição do período de juízes para o período de monarquia. 2 Samuel continua contando a história da monarquia em Israel, só que em um período do Reino Unido. 1 e 2 Reis já começa a contar a história de reis que governaram o Reino do Norte e o Reino do Sul, já que a nação foi dividida. Seguindo então temos o exílio do povo, tanto do Norte como do Sul. E os livros de Esdras e Neemias então contam o retorno do povo de Israel para a Terra Prometida, chamado de Restauração de Israel. Temos alguns livros que são paralelos à história de Israel, como o livro de Ruth, por exemplo, que é um livro paralelo à época de Juízes. O livro de 1 e 2 Crônicas também conta a história de reis de Israel e segue então paralelo a 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Agora nós colocamos na história os livros chamados poéticos. Os livros poéticos falam do sentimento, da sabedoria do povo em épocas específicas na história de Israel. Agora chegou a hora de colocarmos os profetas. Os profetas também entram em paralelo à história e cada um atuando em épocas específicas. Convido vocês agora a detalharmos um pouco essa história, mesmo que de forma rápida, iniciando pela criação, que finaliza com a criação do homem no 6º dia, a chegada do pecado e com ele a queda. A maldição apontando para a justiça de Deus e a promessa para a misericórdia de Deus. Vemos aí o crescimento da raça humana, iniciando com Adão e Eva, seus filhos, e o crescimento também do pecado. Deus pune então o mundo da época com o dilúvio e através de Noé e da arca preserva a raça humana. Vemos aí uma linha vermelha que estará apontando para a genealogia de Jesus. Na sequência temos os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, o crescimento da raça humana, o projeto da construção da Torre de Babel e o mapeamento de algumas nações da terra. Deus então chama Abraão para constituir a nação de Israel. Abraão gera Isaac, Isaac Jacó, que ganha posteriormente o nome de Israel. Jacó gera 12 filhos, que são a base da nação de Israel. Na sequência da história temos a escravidão do povo e a libertação através de Moisés. Esta trajetória de libertação tem alguns detalhes, como a entrega dos 10 mandamentos e a permanência do povo mais do que deviam no deserto devido à sua desobediência. Este número 40 indica o tempo que eles permaneceram no deserto, 40 anos. Ao chegarem na Terra Prometida, a terra é conquistada com o comando de Josué. Posteriormente, temos o período dos juízes, quando os juízes escolhidos por Deus comandavam o povo. Mas o povo, não satisfeito, pede um rei, na semelhança de outros povos vizinhos. Na primeira sequência de monarquia do povo de Israel, temos o período do Reino Unido, com os reis Saul, Davi e Salomão, cada um governando por 40 anos.
A segunda fase de monarquia de Israel foi o reino dividido. Com a morte de Salomão, seu filho Roboão começa a comandar o reino do sul, chamado de Judá e composto de 2 tribos. Já Jeroboão, que era um capitão de Salomão, começa a comandar o reino do norte com 10 tribos, chamado de Israel. Perceba que todos os reis do norte foram maus. Já o sul, tivemos alguns reis bons e alguns reis maus. Temos também alguns profetas que atuaram especificamente em períodos de alguns reis, que estão aí na figura. Sendo que o reino do norte foi o primeiro a ser julgado por Deus, sendo levado cativo pela Síria. Já o reino do sul foi levado posteriormente cativo pela Babilônia. Detalhando um pouco nossa história, temos o reino do norte, Israel, sendo conquistado pela Síria em 722 a.C., o reino do sul, Judá, sendo conquistado pela Babilônia em 586 a.C., e a Pérsia, posteriormente, conquistando toda a região, e aí vemos a atuação de Esdras, Neemias e Esther. Fechando o nosso panorama, temos nesta época do Império Persa a restauração do povo de Israel que volta para a Terra Prometida. Nesta época atuam os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Seguindo a história, temos o crescimento do Império Grego e o domínio do Império Romano. E nesta época do Império Romano chega o Messias prometido no Velho Testamento, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, gostou de passear pelo Velho Testamento? Você percebeu, não sei quantos perceberam, que em um determinado momento apareceu uma caixinha verde chamada Exílio, e logo abaixo apareceram 2 profetas, o profeta Daniel e o profeta Ezequiel. Os 2 possuem um livro específico tratando de suas profecias no Velho Testamento. E o livro de Daniel, ele conta essa fase quando o povo estava na Babilônia, no exílio, após Deus ter usado a nação da Síria para levar o reino do norte cativo, depois a Babilônia, que conquista aquela região e também leva o que tinha sobrado, que era o reino do sul, o reino de Judá, nesta fase que Daniel estava vivendo. Eu gostaria de te convidar você a pensar o seguinte: quais eram os sentimentos que Daniel vivia nesse momento? Daniel vivia um momento de pressão com relação à sua fé. Tanto é que vocês conhecem a história de Daniel na cova dos leões. Ele precisou se posicionar, colocar sua vida em risco pela sua fé. Então, que sentimentos Daniel vivia? E quando Daniel faz a oração que está no capítulo 9, o que ele coloca? Qual a forma que Daniel deu a sua oração? Eu gostaria de ler o versículo 4 de Daniel 9, que diz assim: Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Você percebe aqui que é um tema que a lição nos chama. A lição nos chama a pensar que, será que hoje nós oramos conforme a palavra de Deus? Conforme Daniel coloca, de acordo com os teus mandamentos, com os teus estatutos, com o que o Senhor quer para a minha vida? Ou a nossa oração é de acordo com os nossos sentimentos? Será que se Daniel orasse com relação aos seus sentimentos, ele iria colocar dessa forma, de acordo com os teus mandamentos, ou ele iria colocar: Senhor, me liberta dessa situação, eu não aguento mais, Senhor, eu não mereço isso,
Eu estou sofrendo muito, ou assim, questionando Deus, porque ele estava vivendo esse momento de sentimento. Então, neste momento, nós conseguimos destacar algumas palavras importantes na nossa lição. Oração, uma palavra importante que vai permear a lição de hoje. Outra palavra importante é o sentimento, que as pessoas estão sentindo. E a terceira palavra seriam os mandamentos da palavra de Deus. O que Deus deseja, o desejo de Deus. Eu queria que você então pensasse como se você tivesse uma base embaixo de você. Essa base que você colocou ali para você apoiar a sua vida. Pensasse o seguinte, essa base é constituída de quê? De sentimentos ou da palavra de Deus? Quando você pensa em agir, em fazer algo na sua vida, você olha para essa base, você apoia seus pés nessa base. Essa base é o quê? São sentimentos? São as suas vontades que você deseja? Ou é a palavra de Deus? Você percebe a diferença? Quando você ora, se a sua vida é baseada nos seus sentimentos, as referências da sua oração, do seu relacionamento com Deus, serão os seus sentimentos. Quando a sua base é a palavra de Deus, quando você concretou a sua base com a palavra de Deus, fundamentou a sua base com a palavra de Deus, a sua oração vai ter esta linha de buscar sempre o que Deus, qual é a vontade de Deus. Mesmo que talvez a vontade de Deus não seja muito boa no momento que você está vivendo. Situações, por exemplo, como situações que envolvem pecados, eles trazem consequências. E a gente pensa assim, a consequência chegou, Senhor, me liberta dessa consequência. O povo de Israel, ele estava no exílio, naquela caixinha verde chamada exílio, como Daniel coloca aqui, pelos seus pecados. Veja o que diz o versículo 5. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel, neste momento, reconhece que o exílio foi fruto do pecado. E quando ele faz a oração, ele coloca esta referência, a palavra de Deus, como referência à sua oração. Ele reconhece o juízo de Deus como que se estivesse pedindo perdão. E você, quando você olha para a sua base, quando a gente vê a nossa base estruturada, concretada na palavra de Deus, ou o nosso esforço é sempre ter esta base da palavra como referência, nossa oração, nossas ações, elas caminharão sempre neste sentido. Mas quando a nossa referência são os nossos sentimentos, nós começamos a fazer ajustes, a reclamar, a procurar atalhos para resolver os nossos problemas, mas não deve ser assim. O que deve pautar a nossa vida é a palavra de Deus. A nossa base, a nossa estrutura, onde nos apoiamos, precisa ser a palavra de Deus, vivida em nossas vidas. Eu gosto de uma ilustração que ela é tão conhecida que você já deve ter ouvido. Ela fala de um professor que chegou à frente de uma sala, colocou um pote com algumas bolas de golfe, umas bolas maiores, né? E ele perguntou aos alunos, o pote está cheio? Os alunos entenderam que sim, porque estava cheio de bolas de golfe. E ele então, os alunos se manifestaram que sim. Aí o professor colocou bolinhas de gude, aquelas bolinhas menores. E aí as bolinhas se encaixaram nos espaços vazios e o professor perguntou, o pote está cheio? E os alunos entenderam agora que sim, falaram que sim novamente, né? A maioria falou que sim. E o professor depois pegou um pouco de areia, foi jogando, a areia foi se ajustando, né? Foi encaixando dentro do pote.
Na verdade, a ilustração diz que se você colocar primeiro a areia, as bolas de gude, elas vão chegar no momento, quando você for colocar as bolas de golfe, elas não vão conseguir encaixar dentro do pote. Porque o espaço perdido ali abaixo das bolas de gude, elas não vão permitir que o espaço caiba todas as bolas. Primeiro precisa entrar as bolas mais importantes ou maiores, que têm mais importância na sua vida. A palavra de Deus é assim, ela é o que mais temos de importante. Tudo que vem, os nossos sentimentos, eles precisam se ajustar à palavra de Deus. E aí as nossas orações vão se ajustar à palavra de Deus. Assim como Daniel fez a oração ajustada conforme a palavra de Deus, assim também deve ser a nossa vida. Concluímos então que a palavra de Deus precisa estar na nossa base. Precisa ser o concreto que nos sustenta. Eu lembro da parábola das duas casas, quando Jesus, fechando o Sermão do Monte, no capítulo 7, ele faz aquela comparação de que o homem que ouve e pratica a palavra de Deus, esse não vai ter sua casa destruída, sua casa não vai desabar nas tempestades. Aquele que ouve a palavra e vive o que a palavra ensina. Então, irmãos, eu queria então caminhar para fecharmos a nossa EBD. E lembra quando eu falei que eu gostaria que nós fechássemos esse tempo juntos aqui pela manhã, saindo com um sentimento de mudança. O que eu preciso mudar na minha vida para que a palavra de Deus, a vontade de Deus comece a invadir a minha vida de uma forma mais contundente? Talvez você leia a Bíblia de vez em quando, eu leio também, nós oramos de vez em quando, mas o convite é que a mudança aconteça com ações que nos aproximem mais de Deus. O Luiz Santiago colocou uma frase no grupo da igreja que eu achei que tem tudo a ver com a nossa lição. Ela diz assim: qualquer pessoa que te motive a ter uma amizade com Deus é alguém que vale a pena manter por perto. Qualquer pessoa que te motive a ter um compromisso maior com Deus é a pessoa que vale a pena ter por perto. As pessoas que estão ao nosso redor precisam ser reavaliadas, porque o que elas vão falar vão influenciar você. Então você precisa pensar onde você vai estar, precisa pensar com quem você vai estar. Pessoas que falam das essências do reino de Deus. Pessoas que falam de coisas importantes do reino para a igreja, para a vida de pessoas. Essas pessoas vale a pena estar por perto, vale a pena refletir com elas sobre a vida, sobre a palavra de Deus. Então eu queria fechar com uma ilustração. Eu gosto muito de ilustrações e tem uma que eu sempre aplico na minha vida e gostaria que você também levasse no final dessa lição. Às vezes, ações pequenas podem não ter efeito ou não parecer ter efeito na sua vida. Elas têm efeito, mas parece que não tem. É como se fosse um copo que está vazio no momento e você colocasse um feijãozinho dentro. Você olha, parece que não tem nada, né? Tem um feijãozinho aqui, mas parece que você não vê nada. E você fala, isso aqui não mudou minha vida em nada, não encheu meu copo em nada. Aí você bota mais um carocinho e também não parece que mudou, nada mudou, continua a mesma coisa. Mas, como a frase que o Luiz Santiago colocou, né? Uma pessoa chega perto, pouca influência, né? Conversas com pessoas que pensem em pontos do reino de Deus, talvez você não perceba a diferença. Mas quanto mais você colocar coisas, colocar pessoas, colocar lugares na sua vida que tem a ver com o reino de Deus, vão concretar a sua base.
vão estar dando fundamento para que você tome as decisões corretas, para que as suas orações sejam corretas, que as minhas orações sejam corretas. E vai chegar um ponto que o seu copo ele vai estar cheio. Esse ponto vai chegar. E aí, outros feijões, né, vão indicar que você está tendo um relacionamento com Deus firme. Deus vai começar a te revelar mais coisas do que te revela hoje. Então, a nossa lição fecha com decisões de colocar em nossa vida ações, pessoas, lugares que têm relação com a palavra de Deus, para que o nosso sentimento seja subordinado à palavra e não nossa vida subordinada aos nossos sentimentos ou comandada pelos sentimentos. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar. Não falo isso só para você, mas para a minha vida também, porque o meu desejo é esse, de colocar tudo que tem a ver com a palavra na minha vida, e eu esteja mais perto de Deus a cada dia. E esse é o convite também para você. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Um abraço.